Bom, só falar um pouco, né? Obviamente, vocês não devem me conhecer, né? Acho que a gente está tendo oportunidade para muitos aqui, acho que é a primeira vez. Eu tenho um histórico no mercado de tecnologia, trabalhei em empresas como Microsoft, Oracle, SAP, IBM, TOTOS. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, eu trabalhei na Resultados Digitais, morei por um ano lá em Floripa, foi a oportunidade que eu conheci também o Alexandre, né? E contar um caso interessante, falando dos livros que eu tenho. O Alexandre falou em conexões, né? Sair da bolha. Esse meu terceiro livro de social selling, eu, quando tinha vindo para cá fazer a palestra, eu ainda não tinha esse livro pronto, eu estava com parte do livro pronto, e eu vivi uma bolha, né? mais velho, né? Dentro do mercado de tecnologia, tinha lá um número, sei lá, de 5.000 conexões do LinkedIn, tudo, mas não era uma coisa... eu não tinha um público também jovem que me seguia. E o que eu fiz nisso com relação às conexões? Tá? Esse livro eu escrevi junto com a Gabi Gonçalo, que eu conheci, na verdade, eu fui cara de pau de me apresentar. Tá? Ela era já uma pessoa que escrevia no LinkedIn, tinha muitos seguidores, né? Escrevia muito bem. E, numa oportunidade de transfer dessas, assim, saindo do hotel, indo para o evento, eu abordei e falei, Gabi, você não me conhece, eu sei que eu vou propor uma coisa louca para você. Você topa escrever um livro junto? E está aqui o resultado. É um exemplo de conexão. Eu saí da minha bolha, de certa forma, ela saiu da bolha dela também. Foram dois públicos diferentes, foi um exercício, e essa foi uma conexão. Acho que depois eu vim aqui, junto com a Gabi, a gente fez uma palestra no evento também sobre social selling. Tá? E o meu quarto livro, que eu peço desculpa até se eu não consegui trazer um número suficiente de livros, trouxe para vender alguns aqui, que é Dominando Vendas Complexas. Coloquei toda a metodologia nesse livro, tem várias empresas que compram, a TOTOS já comprou mais de 200 exemplares, tá? Para treinar o time deles. Okay? Não terminei a administração, fiz depois, na Unisul, gestão de tecnologia da informação e fiz uma pós em neurociência e comportamentos. Tenho uma empresa chamada Sales Coaching, de consultoria, vendas, treinamento de vendas, tá ok? Então, vamos lá. Eu acredito que todos aqui vendam. Certeza. Ou vende algum produto, vende serviço, ou se vende, todo mundo vende. Né? Agora, o nosso assunto aqui seriam vendas complexas. Né? O que a gente pode definir como vendas complexas? E aí eu gostaria de pedir um favor para vocês. A gente precisa interagir. Tem um outro microfone aqui, porque se fica só eu falando, eu acho que não fica uma masterclass. Eu acho que o interessante é a gente fazer uma troca aqui. Combinado? Para não deixar, vou deixar as perguntas para o final. Eu acho que vocês têm que interagir. No momento que eu estou fazendo alguma exposição aqui, a gente interagir, combinado? Então, está aberto para pergunta. Tá? A venda complexa, ela tem alguns pilares. Se eu tenho um ticket muito baixo e uma venda transacional, ela não é uma venda complexa. Vocês podem dizer, não, mas é difícil de eu vender. Bom, mas venda complexa, ela envolve esses pilares. Eu tenho um ciclo da venda muito mais longo. Okay? Eu tenho muitos decisores, e a gente vai mergulhar nesses pontos aqui. Tá? E eu tenho uma venda de alto valor agregado. Esses são os 3 pontos que definem a venda complexa. Tá? O Gartner publicou, agora recentemente, e até eu já tinha um e-book sobre esse ponto, eu trago muito nos treinamentos. A gente sempre imagina o ciclo de venda ele sendo linear. Né? Nós estamos avançando no ciclo de venda. Errado. O ciclo é o ciclo de compra do cliente. Eu faço a provocação para vocês lembrarem nas empresas de vocês.
quando vocês precisam comprar algum serviço, ou vão contratar a empresa do Alexandre, fazer qualquer... Vocês têm condições realmente hoje de aprovar, a não ser que você seja o dono da empresa, tá? Mas se é uma empresa que tem um mínimo de estrutura, organização, um porte um pouco maior, vão ter umas 4, 5, 6 pessoas que vão tomar essa decisão. Então, esse processo vai e volta, esse orçamento, e a gente, de repente, fica na nossa cabeça que a gente acha que o processo é linear, que a gente está avançando no ciclo de venda. Não. Esse vai e volta aqui está muito mais complexo hoje em dia. Por quê? Porque as empresas, as pessoas dentro das empresas, elas estão brigando muito mais por orçamento. A área de marketing brigando pelo dinheiro para fazer mais campanha, o RH brigando por dinheiro para aumentar os benefícios do funcionário, o pessoal de vendas querendo mais bônus. Então, está todo mundo brigando pelo dinheiro. Muito mais. Então, isso a gente tem visto nos estudos, que tem aumentado o número de pessoas para tomada de decisão, para aprovação de projetos. E levado mais tempo. Ok? Esse daqui, eu tirei uma foto de uma apresentação de uma executiva do LinkedIn. Eu estava participando, como vocês, de uma apresentação, e eu tirei a foto, e aqui mostra, acho que vai estar difícil de ler embaixo, mas são as áreas, os tipos de segmentos de mercado. Então, onde eu coloquei a seta ali, são do segmento de tecnologia, que é o segmento, geralmente, que eu trabalho. Tá? A quantidade de departamentos envolvidos numa decisão de compra. Então, se a gente está falando 4 departamentos, 1 ou 2 pessoas de cada departamento, estamos falando de umas 10 pessoas no processo. Aí eu volto para vocês. Quem é que tem equipe de vendas? Quem é que é líder de vendas? Coloca a mão na consciência. Eu sei que a humanidade não está preparada para a sinceridade, tá? Mas a gente aqui está. O vendedor de vocês está conversando com quantas pessoas na empresa? Uma. Pode voltar quando você fizer a reunião com ele de pipeline, que você está cobrando forecast, tá? E aí, não, o meu contato me trouxe isso. Aí você vai ver, o cara está falando só com uma pessoa, que é zona de conforto. Lembra da bolha que ele falou? É uma zona de conforto. A pessoa está atendendo ele, ele não sabe como é que isso daí está sendo tomada a decisão. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Tá? Aqui, certamente, vocês não vão conseguir ler. Opa, por favor. Aí, não sei se pode passar o microfone para ele, que daí todo mundo consegue ouvir a pergunta. Anderson, tudo bem? Tudo bom, prazer. Prazer. Se você puder falar um pouquinho mais sobre aquela questão que você trouxe antes de falar com uma pessoa, muitas vezes a gente sente a barreira, eu como responsável da empresa e vendedor ao mesmo tempo, eu sinto a barreira de conversar com a pessoa e ela dizer, não, deixa comigo que eu vou fazer o movimento para dentro da empresa. E aí, você, às vezes, tem outro contato, mas parece que você vai, entre aspas, passar por cima daquela pessoa com quem você está conversando. Ou, às vezes, ela mesmo parece que fecha, estreita essa porta, né? E ela, não, eu vou fazer aqui dentro, você até tenta se inteirar desse processo, mas fica difícil. O que tu daria de sacada ou de como a gente pode abrir esse contato e fazer esse contato com mais pessoas ao mesmo tempo? Tá. Graças ao que você falou, eu consegui entender muito mais a importância disso e agora me deu uma luzinha amarela aqui, um alerta. Bom, eu tenho um desafio de conseguir colocar um conteúdo que eu tenho de uns 4, 5 dias de treinamento, colocar em uns 50 minutos. Tá? Mas, olha só, quando a gente está iniciando o processo de vendas, eu já tenho lá, desde o início, desde a prospecção, eu tenho o que a gente chama de closing, que são os fechamentos. Eu preciso conquistar alguns sims. A gente pensa muitas vezes que o closing, o fechamento, é só naquela parte da assinatura do contrato. Então, desde o início lá, eu já estou negociando algumas coisas. Uma das coisas que eu estou negociando, que eu chamo de já colocar no modus operandi, falar assim, como a minha empresa funciona. A minha empresa funciona não falando só com uma pessoa. A minha empresa, o meu processo funciona eu conversar com mais pessoas.
E para o sucesso do projeto, eu não posso falar só com você, eu preciso falar com outras pessoas. Então, se isso já é da natureza, já é da essência do seu processo, isso fica mais fácil da pessoa entender e abrir espaço para você conversar com outras. Mas, aí vem um ponto, que está ligado com isso daqui. Tá? Aquele dali é o executivo. Eu vou tentar pegar um exemplo aqui, porque eu trabalho muito com empresas de tecnologia que vendem software. Então, tentar pegar exemplos depende para vocês aqui. Tá? Mas imagina que eu estou tentando vender um projeto para aquele executivo. Desde o primeiro momento, tudo que é relativo a custo, ele já está fazendo conta na cabeça dele. Quanto que eu vou pagar mais de imposto, se eu tenho que alugar uma sala a mais, se eu tenho que contratar mais gente, ele já está pensando nisso. E aí, essa balança, o que acontece? São os sacrifícios que ele percebe. Quais são os benefícios percebidos em forma monetária? Isso eu preciso ajudar ele a fazer essa conta. Porque, senão, o que ele vai pensar? Beleza, vai entrar uma linha de despesa a mais. Qual é a outra linha de receita que vai aumentar? Ou qual é a outra linha de despesa que vai reduzir? Se o meu vendedor, ou você como empresário, não conseguir conversar com esse executivo, você vai ter que, de repente, conversar com o CFO, vai ter que conversar com o diretor financeiro. Esse seu contato, ele precisa estar confortável que você vai ter uma conversa com o diretor financeiro que vai valer a pena. Então, todos os projetos que eu participei, mesmo sendo vendedor, eu fazia uma venda consultiva, eu falava de negócio, tanto é que eu dou treinamento para vendedores, para arquitetos, para fazer análise de demonstrativo de resultado, análise de fluxo de caixa, análise de balanço patrimonial. Eu ensino a falar sobre negócio. Então, o meu interlocutor dentro da empresa, ele se sentia confortável de me indicar para falar com o CFO. Isso você tem que conquistar. Não é fácil, às vezes, para o vendedor isso. Tá? Respondi seu ponto. Não, mas eu vou falar mais aqui para frente, um pouco mais daí. Tá? Acho que tem outra pergunta lá. Bom dia, me chamo Léo, sou da empresa Demicon. Eu estou dos dois lados aí. Tentando ver o investimento, tentando comprar um sistema. E eu queria saber, nas vendas complexas, faz sentido ter um time de SDR para os close? Total, precisa ter. Acho que tem que... Ou, se você faz misto, o seu executivo de vendas também fazer a prospecção, ele tem que ter tempo para isso, entendeu? Tem que saber fazer uma gestão da agenda dele. Muitas vezes isso é o maior desafio. Então, por isso que daí monta uma área de SDR. Eu recomendo, de repente, fazer a área de SDR. Tá? Bom, vocês entenderam esse ponto aqui que eu trouxe? A gente acha que a pessoa está percebendo o valor. Não, eu não posso achar. Essa pessoa tem que responder para a gente. Você está entendendo que eu vou aumentar tal linha de receita? Eu vou conseguir reduzir as suas despesas em quanto? Porque é muito diferente eu chegar e, de repente, falar para vocês, eu vou tentar vender o meu treinamento de vendas para vocês. Tá? Aí eu chego, desculpa, para o Thiago. Né? Thiago, eu vou aumentar suas vendas. É um grande benefício. Será que não é flanf isso? Assim, ele pode voltar para mim e falar assim, então, se você aumentar em 1%, não vai adiantar em nada. Vai aumentar em quanto? Então, coloca a mão, outra provocação, coloca a mão na consciência, vai dar uma revisitada do material de marketing que vocês têm nas apresentações de vocês, se a gente não tem um monte de coisa falando de benefícios sem quantificar. Vou aumentar as suas vendas, vou reduzir os seus custos. Isso fica flanf. O cara começa a não acreditar, entendeu? Todo mundo fala a mesma coisa. E quais são as evidências? Aonde que você conseguiu aumentar as vendas? Aonde que você conseguiu reduzir os custos? Tá? Bom, aqui a gente vai entrar daí no ponto, tá? Entendendo o cliente e os stakeholders. Pesquisa aqui, tá? Olha o que os executivos falam. Olha que tristeza. Por que ele não gosta? Quem é que já ouviu
fala assim, pô, eu não daria certo para vendas, eu não sou cara de pau. Tá? Ou quem é que já ouviu, pô, cara, acho que não ia dar certo para vendas, porque eu não sei mentir. Vocês já ouviram isso? Tá? Pessoal, existe uma convenção social de que o vendedor tem baixo valor. Não sou eu que estou falando, existe uma convenção social. Ele tem baixo poder e baixo valor. E o que a gente faz? Do lado do cliente, ele tem alto valor e alto poder. Homem, principalmente, eu acho que mulher depende nem tanto. Homem, o cara vai comprar roupa. Aí ele entra na loja, o vendedor está lá, o vendedor já vem assim para ele. O que o cara sente? Fala assim, nossa, se eu pudesse, né, me atender sozinho aqui, daí vem o vendedor. Como é que vocês acham que o executivo pensa em relação ao vendedor? Será que essa convenção social não existe? Quer dizer, não, na minha empresa não, ele vai tratar meu vendedor do mesmo jeito. Esquece, pessoal. Ele tem que conquistar um espaço. E aí o que o executivo responde? O vendedor não entende sobre o meu negócio. Por que eu tenho foco em empresas de tecnologia? Porque eu sinto que eu posso agregar muito mais para empresas de tecnologia, porque eu mergulho, eu conheço esses segmentos de mercado. Aí o Alexandre trouxe aquele ponto do ICP, né? O Ideal Customer Profile, né? Qual é o cliente ideal para você vender? O maior desafio para as empresas, e muitas vezes no início isso é complicado, é você dizer não para um cliente. Vem uma empresa que não é de tecnologia para me contratar. E, de repente, eu estou precisando. E dizer não para a empresa. Esse é o maior desafio para a gente. Quer dizer, você realmente vai atender aqueles que você vai conseguir agregar valor para eles. Aqueles que vão conseguir consumir o valor que você entrega. Isso é importante. E aqui está um dos principais pontos. Se o seu vendedor... Se a sua equipe não conseguir falar sobre o negócio do cliente, você já começou mal em vendas complexas. Aqui eu trago um exemplo, ele pode complicar um pouco, né, para vocês no início, assim, para a gente rápido conseguir fazer um entendimento, mas olha só. Eu tenho informações que são de mais alto nível, que são do segmento de mercado. E aqui eu estou trazendo da saúde. Eu desço um pouco mais a granularidade, eu tenho uma empresa específica do setor. Eu desço um pouco mais, eu tenho o quê? Eu tenho cargo dentro daquela empresa. Se eu estou falando com várias pessoas no ciclo de venda, eu tenho indicadores de desempenho diferentes, eu tenho entrega de valor diferente para cada interlocutor. Então, olha esse caso. Quantos de vocês aqui conhecem a DASA? É que eu acho que a DASA não tem aqui, mas assim, é uma rede de laboratórios que começou a fazer muitas aquisições, comprou até hospitais, mas assim como diz no Sul, fez um rancho de empresas. Tá? Então, se eu vou estudar o segmento de mercado de saúde, tá? Isso a gente está falando uma análise de fora. Tá? Então, eu vou no Google, olha a ciência de foguete, eu vou no Google e digito quais são os desafios do segmento de saúde no Brasil. Ele vai me trazer até tese de doutorado. Tá? Mas o que são os pontos que eu peguei? Escassez e alta rotatividade de profissionais é uma coisa que esse segmento enfrenta. Segundo, perda de competitividade das empresas, entrada de novos concorrentes. Backlog de contas em prateleiras, que é conseguir reaver dinheiro, né, cobrar os planos de saúde, enfim. Pergunta para vocês. O executivo de vocês, o cara de vendas de vocês, vai visitar a DASA. Aí nós estamos pegando uma empresa específica do setor. O que eu li sobre o segmento, será que a DASA está enfrentando? O que vocês acham? Pode ser ou não.
Né? E aí que a gente tem que cuidar. Que pode ser que ela esteja enfrentando alguns daqueles desafios, porque ele está pegando o setor. A DASA pode ter assuntos específicos. Então, sobre a DASA, eu preciso pesquisar. Se eu vou visitar a DASA, eu também tenho que pesquisar dela. Aí, o que eu encontro? Crescimento por aquisições. Eles devem estar enfrentando muitos problemas para fazer a integração de todas essas empresas que eles adquiriram, correto? Prejuízo vem diminuindo, mas ainda tem prejuízo. Isso está no radar. Se eu vou conversar com o CFO, se eu vou conversar com qualquer executivo lá, certeza que ele está sendo pressionado por custos, por reduzir custos. Okay? Outro ponto, as ações caíram 21% desde o anúncio da fusão com a rede Amil. De novo, vou provocar vocês. Será que quando o vendedor de vocês vai visitar a DASA, será que ele fez a lição de casa indo lá olhar o que a empresa está respirando, ou ele pegou a pastinha dele, o notebook dele, e foi de peito aberto lá para fazer a reunião com a empresa? Marcos, posso fazer uma contribuição? Por favor. Eu observo, só você da microfonia, eu observo que hoje a generalização do vendedor é um dos principais fatores que faz ele não converter. Ou seja, vou pegar o exemplo aqui, eu pego uma empresa de saúde e acho que todas elas têm as mesmas dores e todas elas vão comprar da mesma forma, minha opinião, tá? E você vai ver isso nas apresentações. Tá? Revisita quando vocês chegarem, olhar o PowerPoint de vocês das apresentações. A gente está usando o mesmo PowerPoint por uma empresa que é indústria, outra que é para de logística, outra que é para... Eu estou usando o mesmo discurso para todo mundo. Como é que o cara vai se enxergar naquilo dali? Não tem empatia nisso. Outra coisa, os cargos. Eu tenho uma agenda diferente conforme o cargo. Então, se eu vou conversar com o diretor financeiro, com certeza ele está, na cabeça dele, pensando em reduzir o prejuízo. É o que está na agenda dele, é o que ele está sendo cobrado. As ações estão caindo. Agora, um gerente de logística. O cara está tentando fazer a integração de todas essas cadeias logísticas, de hospitais que eles compraram, de laboratórios diferentes. Problemas diferentes ele vai ter conforme o assento dele na empresa. Faz sentido para você isso aqui? Ah? Pergunta? Não? Posso avançar? O que vocês consideram que é uma pessoa qualificada para comprar? Vocês não podem vender para quem não pode comprar. Lembrem isso. E muitas vezes aquela pessoa, aquela única pessoa que o vendedor de vocês está falando dentro da empresa, ela não pode comprar. E a gente se ilude. Tá? No passado, costumava ser uma pessoa que tivesse acesso ao dinheiro. Vocês concordam? Isso daqui que era nosso parâmetro. Tá? O que a gente tem agora? Para venda de valor, é alguém que acredita e vai ser o nosso sponsor realmente lá dentro, vendendo a inovação, levando essa mensagem lá para dentro. Isso é uma pessoa qualificada aí para a compra, que ela vai enxergar, ele vai se perceber esse valor que vai resolver um problema relacionado a uma questão de negócio. Ok? Você quer perguntar? Ok, tá, perfeito. Eu me chamo Thiago, eu sou da Seraçá, e isso que você falou é preciso, porque eu sou da parte técnica, né, coordenador de uma das unidades, e eu estava numa feira de tecnologia tecnológica com produtos para automação industrial, máquinas de corte a laser, e os produtos têm uma linha de variação muito grande. Então, nós temos ali máquinas que variam de 500 mil a 2 milhões. Né? E eu conversei com o vendedor, eu falei, olha, nós temos hoje aqui na feira 6 empresas parecidas. Eu gostei do teu produto, eu acredito que ele é um produto
melhor do que os concorrentes, só que nós temos uma diferença de preço de 500, 400 mil reais aí para trabalhar. Então, eu conversei com ele, nós vamos trabalhar, ele me agradeceu muito, só que eu não sou dono do dinheiro, mas eu influencio na compra. Então, a gente tem que trabalhar junto com o vendedor e eu tenho que... Depois vai refletir em mim também, porque sou eu que coordeno aquela fábrica. Então, eu preciso comprar um melhor produto para mim. Cabe a mim a decisão de convencer quem é dono do dinheiro a investir melhor, né? Então, isso aí você está 100% certo. Não adianta querer ir lá no comprador, o cara que libera a grana, porque ele nem sabe, muitas vezes, o que ele tá comprando, né? Eu vou vender a minha palestra de amanhã, tá? Eu vou falar sobre a questão do impacto dos comportamentos no processo de venda. E quantos de vocês aqui conhecem o DISC, a metodologia DISC, dos comportamentos de dominância, influência? Geralmente, a gente contrata um vendedor que é extrovertido, comunicativo, né? Aquele sorriso fácil, né? Ele se comunica com todo mundo. Tá? E tem grande chance dessa pessoa ser um I alto, que é uma pessoa persuasiva e tal. O maior medo, o medo que está associado ao I alto, é a rejeição. Quando esse vendedor que ele citou recebe essa demanda que precisa ter um desconto de 50%, o que o vendedor acontece, de certa forma, no inconsciente dele? O cara está me rejeitando, está rejeitando o meu CPF. Aí o que ele faz? Ele volta lá para o Alexandre e fala assim, Alexandre, a gente precisa conseguir 40% de desconto, senão ele não vai fechar com a gente. Geralmente, esse vendedor entrega muito mais do que precisa. Esse é um ponto. Outro, não sei se vocês concordam, mas o processo de venda, muitas vezes, ele tem vários conflitos. Isso não quer dizer que é uma coisa pejorativa, faz parte do processo, correto? Você tem conflitos. E o que o I alto faz? Ele evita o conflito. Se eu chego para ele está com uma proposta de treinamento minha, tem uns 2 meses já, está me enrolando. Mas eu, na verdade, não chego para ele e dou um ultimato, assim, sabe? Falar assim, estou 2 meses trabalhando isso daí, você vai fechar ou não vai fechar? Se eu der uma dura dessa, ele pode voltar para mim e falar assim, não vou fechar. O vendedor I alto, ele evita isso, ele evita ouvir essa rejeição. Então, o que acontece? O ciclo da venda fica longo demais, porque ele é ruim de fechamento. Pô, mas ele está lá tomando cafezinho todo dia com o cara, eles se dão super bem, mas isso não quer dizer que é fechamento. Você pode ter um ótimo relacionamento. Não, eu jogo golfe com um cara todo final de semana, mas em nenhum momento no jogo do golfe, de repente ele chegou e falou assim, cara, e aí, vamos fechar? Esse é um negócio que vocês têm que cuidar. Que impacta muito o comportamento no processo de venda. Então, vamos avançar. Se vocês saírem daqui lembrando isso, vai ser super importante. Você não pode vender para quem não pode comprar. Então, quando você estiver fazendo o seu escrutínio de vendas, eu chamo de essas reuniões de vendas que você reúne os seus vendedores, eu chamo reunião pula-pirata. Quem é que lembra daquele brinquedo que você colocava aquela espadinha, sabe? Daí o pirata pulava. Né? E, a grosso modo, a espadinha tem várias formas de se pensar naquela espadinha. Né? É uma reunião que vai ter negociação ali, o vendedor tem que se explicar. Então, esse é um ponto principal. Com quais pessoas ele está conversando dentro da empresa? Ele está conversando com pessoas que têm um poder realmente, ou ele está só na bolha dele, de zona de conforto? Isso é o maior problema. Aqui eu trouxe alguns papéis típicos em corporações e quais seriam as responsabilidades e possíveis questões de negócio. Se a pessoa não admitiu um problema, uma questão de negócio, você não vai vender.
Ele pode ter gostado da demonstração, gostado de você, do produto, mas se ele não admitir que tem uma questão de negócio e você conseguir atrelar a sua solução, o seu produto ou serviço a essa questão de negócio, você não vai conseguir vender. Então, se eu estou falando daqui de um presidente de empresa, um CEO, ele tem que estabelecer a estratégia corporativa, tem que definir a missão da empresa, ele é um decision maker. O que são as questões de negócio que estão na cabeça dele? Crescimento de receita. Certamente ele deve estar sendo cobrado por crescimento de receita, market share, lucro líquido. Quando eu estou falando de um diretor de operações, de um CEO, né, o que ele tem? Estabelecer os objetivos de unidade de negócio, plano de investimento, as questões de negócio atreladas com ele, despesas operacionais, certeza que está ligado com ele isso. Faz sentido para vocês isso? Só que, geralmente, a gente não está mapeando isso. A gente está enxergando todo mundo da mesma forma. Tá? A minha empresa trabalha com segurança da informação e cloud computing. Baseado nesses atores que compõem, né, que você está colocando, apresentando para nós, obviamente que todos os negócios apresentam o seu nível de dificuldade, o seu problema. Obviamente que eu posso falar do meu, do meu setor, que eu acho que tem alguns complicantes a mais para vendas, né? Inclusive até o próprio entendimento de vendas complexas ou não vendas complexas, né? Pelo teor, né, da aplicação. Quando falamos dos atores, o ator influenciador, no nosso caso específico, quando vai vender um produto, por exemplo, um broker de cloud computing, tu tem um ator importante que é o técnico. Por exemplo, diferente de eu vender um equipamento, por exemplo, onde que eu posso ir para a alta direção, fazer uma venda direta para a alta direção, porque é um entendimento do negócio, né? É um objetivo principal da empresa. Quando eu falo em tecnologia, eu falo em algo acessório. Então, nesse ambiente, nesse setor, nessa bolha de segurança da informação, de cloud computing, qual seria a importância do técnico? Que é aquele cara que conhece o que você está falando, que tecnicamente você conhece, ele conhece o teu produto e é um influenciador direto dos decisores. Eu vou tentar te responder fazendo duas analogias, tá? Dos diferentes papéis no processo. Tá? Você é casado. Quando a sua esposa vai comprar um carro, ela pode ter total autonomia de comprar o carro que ela quiser, mas ela vai consultar você. Pode consultar outro amigo que conhece de carro, tal. Né? Existem os influenciadores. Tá? Vamos pegar o prédio de vocês. Todo mundo sabe que tem um síndico, pode ter um síndico profissional, e tem o zelador. Aí você olha e fala assim, mas como é que o zelador vai ser influente nisso? Pergunta para qualquer síndico. Se ele compra alguma coisa que o zelador não aprova ou não gostou ou não quer que tenha lá. Não, mas o zelador, o cara às vezes depende, só tem o secundário, não tem muito estudo, não tem. Ele é um influenciador. Eu preciso convencer o zelador para poder vender para o síndico. Não, mas o síndico tem total autonomia. Não vai. Não, a esposa dele tem total autonomia para comprar, decidir o carro que ela quer. Mas se ela for ouvir o esposo, e o esposo fala assim, eu acho melhor, você pode decidir, você tem total poder para decidir. Eu acho melhor, você não. Deu, ela já vai, pô, não, será que eu vou? Não, melhor eu dar uma olhada. Então, existe o papel do influenciador e existe o papel do decisor. Eu preciso, por isso que eu preciso ter interlocução com todos esses. Não sei se te respondi o ponto ou não. Tá? Então, articulação de valor. Tá? Desculpa que deu uma desconfigurada no trocar a apresentação aqui no Note, desconfigurou. Tá? Eu vou, para explicar isso daqui, eu vou continuar no exemplo de carro. Tá? Deixa eu ver se eu me lembro do nome do carro. É um carro da Renault, que já saiu de linha. Vocês lembram do Scenic?
que é um carro de família, né? Uma minivan, tá? De 7 lugares. Tá? Quando o pai ou a mãe assim, iam comprar o carro, iam olhar o carro na concessionária, eles levavam os filhos. Vocês lembram que no banco de trás tinha aquele tipo do assento? Você lembra que tem aquela bandejinha, que abria aquela bandejinha? O que a Renault, o pessoal das concessionárias, identificaram? Os pais olhando as criancinhas, sentando no banco de trás, baixava aquela bandejinha, o sorriso delas, assim. Isso era uma proposição de valor do carro. Esse carro não tem mais no Brasil, na Europa ele ainda tem. Agora, os bancos, eles viram e tem uma mesa tipo de piquenique no meio do carro. É um carro para a família. E qual a proposição de valor? Quanto que você vai quantificar que é o sorriso da criança, naquele momento ali, o pai e a mãe vendo assim, a felicidade da criança com aquela bandejinha no carro? Então, para cada um, numa compra do carro, de repente uma pessoa daqui pode estar interessada no consumo do carro. Outro vai estar interessado, assim, quanto que o carro faz de 0 a 100 km por hora, ele faz em quanto tempo? Outro pode estar, qual é o valor do seguro? Cada um pode perceber o valor de uma forma diferente. Na mesma empresa que vocês estão vendendo, cargos diferentes, podem perceber valor diferente. Se eu perguntar para vocês, o evento, não o evento hoje, mas essa masterclass, se eu perguntar para você qual é a percepção de valor que você tem dessa masterclass, o que você tem, que você enxerga de valor? Eu sou meio nervoso. Mas pode. Tá. No caso, para mim, o crescimento pessoal, principalmente, e também a questão de network. Agora, o colega do lado. O que para você pode ser uma percepção de valor daqui da Masterclass? Eu acho que esse conhecimento que a gente adquire aqui, que a gente traz para o nosso dia a dia, e alguns pontos que, às vezes, a gente peca, né, na hora da negociação. Eu já visualizo muito isso que você está trazendo da parte do decisor na negociação. É uma coisa que a gente faz muito dentro da nossa empresa e nós trabalhamos com um produto que é muito complexo. Nós temos que envolver 4 ou 5 setores da empresa, de diretores, decisores, TI, para conseguir fazer a negociação. Então, para mim, está fazendo muito sentido o que você está falando, porque eu vivencio isso no dia a dia. E eu tenho que passar isso também, como a gente tem franqueados, para eles lá na ponta replicar isso. Então, de total valor essa conexão que a gente tem que ter, né, com os decisores. Vendas complexas é algo assim que eu acho que todo mundo tem que estudar muito isso, porque entender lá na ponta qual é a real necessidade, eu acho que é muito ouvir o que a pessoa tem para te falar primeiro, para depois você querer vender alguma coisa. Então, você foi a parte de conhecimento. O seu, né, crescimento pessoal. A gente pode ter aqui pessoas que percebam valor fechando o negócio, fazendo networking, e é o mesmo evento. Então, eu posso ter várias perspectivas diferentes de percepção de valor, e eu preciso entender. Tá? Então, o que é valor para o cliente? Para ele pode ser uma coisa, percepção de valor, para ele pode ser diferente, para ela pode ser outra coisa também. Eu preciso entender. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Tá? Como é que eu vou conseguir saber o que realmente importa para ele? Vender não é falar. Vender é perguntar. Se vocês saírem hoje lembrando isso, é outra coisa que eu vou ficar feliz, que eu sei que eu vou ter agregado para vocês. Vender não é falar. Vender é saber perguntar. Você articular valor no processo de venda é você saber fazer as perguntas certas. Tá? Então,
se eu tenho uma questão de negócio, eu preciso descobrir qual é essa questão de negócio. Né? Será que a questão de negócio dele são os custos que estão aumentando rapidamente? Está faltando matéria-prima? Ele está com problemas de logística? Ele está sendo pressionado pelo conselho da empresa porque as ações estão caindo? Qual é a questão de negócio que está relacionado? Eu tenho questões de negócio e eu tenho problemas. Tá? Eu preciso separar esse tipo de coisa. Os problemas são o que não estão conseguindo deixar ele atingir os objetivos. Quando eu estou fazendo esse processo aqui de descoberta das questões de negócio, descubro quais são os problemas. O que geralmente o pessoal de vendas de vocês faz depois que eles descobriram isso? O executivo chegou e falou: eu estou com um problema que as ações da minha empresa estão caindo. Eu preciso fazer uma administração de custos boa. Ah, legal. E quais são os seus problemas? Ah, eu estou com alto custo nos meus sistemas, eu tenho problema na minha manutenção com altos custos também. Legal, vocês descobriram isso. O que o vendedor de vocês, logo em seguida, ele faz? Ou o que vocês fariam, depois de descobrir isso? Vamos colocar a mão na consciência. O que vocês fariam? Vocês descobriram, o executivo falou, eu estou com esses problemas. Você vai apresentar a solução. É isso que vocês não devem fazer. Por quê? Eu perguntei, lembra que é a arte de perguntar. Não é falar. Se você está falando 70%, 80% do tempo e o cliente está falando 20%, alguma coisa está errada. Você tem que fazer ele falar. Então, antes de você apresentar essa solução, você deve perguntar para ele o que ele pensa ser uma solução para os problemas. O que ele já tentou fazer para resolver esses problemas. Porque aí você vai conseguir posicionar melhor a sua solução. E aqui, geralmente, é quando a área comercial ela erra, porque a gente foi lá e deu treinamento de vendas, a gente foi lá e deu treinamento de produto, olha, o nosso produto tem esse benefício, não sei o que, ele resolve esse problema, ele resolve isso daqui, o vendedor está lá excitado, o cara falou dos problemas, ele já, tirou o PPT dele, começou a apresentar, o nosso produto faz isso, a pessoa está quieta, ouvindo, se ele não perguntar, se ele acredita realmente que aquela é a solução para ele, ele nunca vai saber. Então, isso daqui é um ciclo que existem perguntas envolvidas em cada uma dessas etapas e eu preciso ter uma visão compartilhada de solução. Eu preciso que o cliente entenda e me diga, assim, falou, realmente a sua solução vai resolver os nossos problemas. Geralmente, o que acontece? O nosso vendedor vem com a ideia dele, fala assim, não, eu acho que o cliente... Não é você acha, você tem que perguntar, a gente tem que ter a visão do cliente. Não é você supor que a nossa solução atende a necessidade dele. O que é a engenharia de valor que está no livro, faz parte do meu treinamento também, tá? Então, é um conjunto aqui de processos e regras, tá? Que é você conseguir alinhar a sua solução aos problemas e às questões de negócio do cliente. E isso não só na área comercial. Tá? Eu vou tentar ilustrar aqui num exemplo. Tá? E eu vejo muito isso acontecer em empresa de tecnologia. Tá? Desse ponto que eu estou trazendo, que é o seguinte, o alinhamento da engenharia de valor entre as diferentes áreas, marketing, o pessoal de entrega da área de produção, o pessoal de produto, enfim. A entrega de valor não é só vendas. Ela é cross na empresa. Então, vamos imaginar que a gente tem uma solução de emagrecimento. E a nossa solução de emagrecimento funciona super bem. Nosso pessoal de vendas foi lá, vendeu a solução, as pessoas estão consumindo, e aí o que é o natural? A gente vai pedir para a área de marketing, vamos fazer os cases. Aí a área de marketing vai lá, chama as pessoas, que elas já estão no peso ideal,
a gente bate foto, faz a entrevista, aí a área de marketing... Mas qual era o peso que ela estava, qual era a condição dela antes lá? Ninguém bateu foto, ninguém mapeou isso. Aí a área de marketing vai, entrevista, até a pessoa fala, não, gostei muito do tratamento, tal, tal. Mas lembra daquela questão de quantificar? Ela reduziu o peso, mas reduziu em quanto? Isso a gente não fez. Se eu não tirar uma foto lá no início do processo, entendeu? Eu estou começando a visitar o cliente. Ele está tantos quilos acima do peso, ele está com problema disso e daquilo, tal, a pressão, tal. Se a gente não anotar isso daqui e seguir, a área de marketing vai fazer uma entrevista com o cliente flanf. Outra coisa, a área de entrega, ou área de produção, como vocês chamarem. Se eu não anotei direito aquilo dali, como é que eu vou entregar os objetivos realmente que o cliente quer? E aí vem a parte mais importante, eu entregar esse valor. Se eu não estiver entregando o valor que eu estou vendendo lá no início, eu não vou ter a recorrência. Isso é um negócio que a gente tem que cuidar. Tá? Então, alinhamento com os objetivos do cliente, demonstração do impacto mensurável, não é o dizer que eu vou aumentar as vendas dele, que eu vou reduzir os custos, mas mostrar em quanto por cento, como que você vai fazer. Criação de propostas personalizadas. Isso eu vejo muito, que as propostas são um copy and paste. A gente pega a proposta que fez para outro cliente, o cliente não se enxerga na proposta. Vocês têm que personalizar a apresentação. De novo, eu vou chamar aqui a provocar pela sinceridade. Quantos de vocês aqui, levanta a mão, quantos de vocês aqui colocam o institucional da empresa de vocês no início das propostas e das apresentações? Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Eu estou saindo, vou ter a oportunidade de um encontro com uma pessoa que eu quero namorar. Vou para o jantar. Os primeiros 10 minutos do jantar, eu falo só sobre mim. Como é que vocês acham que vai terminar esse encontro? Qual foi a mensagem que eu dei para outra pessoa, falando os 10 primeiros minutos, falando só da minha pessoa? É fator psicológico, pessoal. Se vocês querem fazer uma proposta persuasiva, vocês têm que mostrar para o outro que a pessoa mais importante é ela, não você. O seu institucional tem que estar no final. Você tem que começar a proposta com o logo do cliente enorme, muito maior que o seu. As primeiras partes têm que mostrar que você entendeu o negócio dele, seus objetivos de negócio são esses, as suas questões de negócio são essas, qual é a nossa abordagem para te ajudar. E depois, no final, é que você vai fazer essas evidências. Por que a nossa empresa? Tá? A gestão dos... Oi, desculpa. Oi, aqui, ó. Nessa questão específica, nós usamos, na empresa, justamente colocar, na parte inicial, uma breve apresentação da empresa. Qual a ideia de colocar e por que eu optei por colocar no início? Eu vejo o seguinte, que as empresas recebem, de repente, muitas propostas de algo parecido. Se você iniciar, eu falei, posso estar errado, só estou colocando um posicionamento. Se eu colocar a minha empresa de forma sucinta no início da apresentação, eu estou colocando que a pessoa vai ler ou não vai ler aquilo, mas ela vai ter uma ideia do seguinte, do que vem adiante faz sentido, porque a nossa empresa tem digamos, tem um histórico, tem um conhecimento de causa para falar o que vem abaixo dela. Então eu estou apresentando, cara, o que vem abaixo disso faz sentido, eu estou sabendo o que eu estou falando. Como você pensa em relação a esse ponto de vista, para colocar antes, para dar essa visão, né, de conhecimento de causa, por exemplo, no que vem abaixo, em relação a colocar por último, onde que vem o orçamento, e no final, porque eu acredito que no final, geralmente as pessoas não vão ler algo nesse sentido. Eu tenho um curso
que eu vendo. Eu vou depois mostrar para vocês a plataforma online que eu tenho de curso. Eu tenho um curso de propostas persuasivas. Essa estrutura persuasiva existe psicologia, existe ciência em cima desse processo, estudo, não sou eu que estou falando. Tá? Então, você começar falando do cliente, você tem um engajamento muito maior, porque você está falando dele, eu te cativei. Você pega a questão hoje dos vídeos, os primeiros 4 segundos do vídeo que vão conquistar você. A sua apresentação, ou as apresentações que você vem fazendo, não podem ser diferentes da proposta sua. Então, a sua proposta tem que comunicar, ela tem que ser uma ferramenta de marketing, não só uma ferramenta de vendas. Então, você inicia falando sobre o cliente e conquista ele. Ele vai chegar no final, ele vai ter o quê? Vai ter uma evidência, uma justificativa para contratar você. Você não vai melhorar o seu handicap iniciando falando que você já fez isso, já fez aquilo, tal, tal. Ele quer ouvir dele. Isso é fator psicológico, isso é neurociência. Tá? Então, eu tenho um curso, eu acho que já tem mais de 500 alunos que fizeram esse curso. O pessoal da TOTS gostou muito, os arquitetos lá. Chama um curso de propostas persuasivas. Eu ensino a fazer essa estrutura. Tem vários modelos, templates dentro do curso. E até eu vou dar um cupom de desconto para vocês para a plataforma. Tá? Deixa eu só avançar aqui. Então, o cenário comum que a gente tem, o cliente, né? Lembra da questão da percepção de valor dele? Né? Eu tenho muitos sacrifícios e estou enxergando poucos benefícios. Será que eu vou assinar? Estou vendo pouco retorno. Eu tenho que, minha área de vendas tem que mudar essa balança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que esses benefícios aqui se traduzem de forma financeira. Eu vou aumentar a sua receita. Vai aumentar a receita em quanto e como? Eu vou reduzir as suas despesas. Legal, vai reduzir as despesas como? Em quanto por cento? Baseado no quê? Eu tenho que mostrar isso daqui realmente para ele ver que esse final aqui, essa conta para de pé. Eu falei no início, o orçamento está sendo muito mais disputado nas empresas. Sabe quando passa o chapéu? A área de recursos humanos querendo aumentar os benefícios, a área de marketing querendo fazer mais propaganda, mais eventos, a área de produção pedindo mais dinheiro para investir no maquinário e tal. O que o board da empresa, o conselho, vai fazer? Eles vão olhar esses projetos todos que estão lá, que o pessoal está pedindo dinheiro. Qual que é prioritário? Qual que vai nos trazer mais retorno? E eu vou falar um ponto para vocês. Os nossos vendedores não sabem vender com justificativa financeira. Eles sabem repetir benefícios, falar em benefícios, mas eles não sabem fazer justificativa financeira. Acho que você quer perguntar, né? Oi. Eu queria saber em relação, já que você trabalha com perfil comportamental, que você disse aí, dentro do funil de vendas, tá? Pode ser falando em vendas complexas. Eu gostaria, 2 perguntas. O perfil do cara que faz SDR, por exemplo, a prospecção fria, enfim, que chama Deus e o mundo, e o closer, são perfis diferentes? Essa é a primeira pergunta. Se são perfis diferentes, se necessita um perfil diferente, e se você acredita, porque tem empresas que têm lá o SDR, o closer, etc. e tal. E não é porque fatura mais, é por percepção. Eu vou colocar um SDR e eu vou colocar um closer, porque closer é closer. Então, gostaria que tu me respondesse se é o mesmo perfil o SDR e o closer, e o que você acha de empresas colocarem o closer fazer papel de SDR. Essas são as perguntas. Eu vou começar pela última. O closer fazer papel de SDR eu não acho, né? Não acho interessante. Agora vamos voltar à questão de comportamentos. Tá? Não existe um perfil comportamental DISC melhor ou pior para vendas. Isso vai depender da posição em vendas que a pessoa está. Então, se eu estou falando do início do ciclo de venda,
a prospecção. Eu falei daquela pessoa extrovertida, o I alto, aquele comunicativo, faz amizade com todo mundo, ele consegue conquistar as pessoas. Então, pô, tem tudo a ver, né? Você vai pensar, eu vou contratar esse profissional para fazer prospecção, porque ele consegue falar com as pessoas, ele é persuasivo. Lembra que o I alto, o maior medo dele é a rejeição. O que acontece na prospecção? O cara liga, eu ligo para você fazendo prospecção do meu treinamento. O quê? Quem? Sales quê? Sales coaching? Mas não, obrigado. Pá, beleza. Aí eu ligo para ele, falo assim, pô, estou vendendo. Não, para, não me liga, não quero saber de vendedor. Pá, desliga. Final do dia, como é que vocês acham que vai estar a energia desse cara aí alto? Ele vai, durante o dia, ele está levando para o CPF dele isso. Então eu não devo contratar um I alto? Não, eu não estou falando isso. A gente tem que administrar, fazer a gestão do profissional, que ele entenda que isso não é para o CPF dele. Tá? Agora, se eu pegar um perfil dominante também, o dominante é competitivo, ele também é comunicativo, vai ser interessante, dominante com I. Agora, será que se eu pegar uma pessoa que é introvertida para fazer esse papel de falar com pessoas que não... O C do DISC, né, tem a dominância, a influência, o S, que na tradução é estabilidade, e o C de conformidade, ou cautela. Tá? Isso é o DISC. O C alto, que geralmente é aquela pessoa técnica, mais detalhista, tal, ele odeia contato. E o I alto, o que é? Ele é emoção, ele é pessoas. Ele vai chegar, vai cumprimentar, ele vai querer fazer amizade, entendeu? E o C é não me toca, sabe? Não, ele vai ficar no evento mais de longe, olhando, assim. Então, isso vai ter impacto. Será que o C vai conseguir fazer prospecção? Agora, como é que o C conseguiria conduzir uma venda consultiva? Será que ele vai conseguir passar muito mais segurança para o cara que está comprando? Eu não vou entregar a palestra de amanhã, eu queria que vocês participassem, tá? Então, eu trago esses pontos aí na palestra. Não sei se respondi o seu ponto. Tá? Bom, isso daqui que a gente tem que buscar, pessoal. Ele tem que enxergar um resultado positivo tangível. Senão, eu não vou fazer a venda. Se eu deixar para ele fazer essa conta, ele não vai fazer. Aí, outro ponto que vocês têm que lembrar, pessoal, muito. E aí vocês têm empresa, eu acho que muitos de vocês aqui são empresários, vocês autorizam investimentos também. Vocês fazem aprovação de projetos na empresa de vocês sem ter um estudo de justificativa financeira? Só porque é bacana, não, agora é inteligência artificial. O pessoal de tecnologia me trouxe aqui um negócio de inteligência artificial que a gente precisa investir. Legal, é hype, mas com certeza vocês vão pensar assim, tá, mas legal, inteligência artificial, mas aonde que vai ter retorno isso? Nenhum projeto dentro de empresa hoje é aprovado sem uma justificativa financeira. O vendedor de vocês pode não estar fazendo, mas lá dentro da empresa, para ele vender o projeto, com certeza alguém está fazendo essa justificativa. E muitas vezes o nosso vendedor não sabe fazer. Ele não sabe chegar com essa conta aqui para o cliente. Bom, aí eu tenho que entregar um pouco das estratégias de vendas, né? Deixa eu só perguntar para o pessoal como é que está de tempo. Tá legal de tempo? Tá. Tenho 3 tipos de perguntas. Isso daqui faz parte da metodologia. Tá? É o método ESC. Perguntas abertas, perguntas de sondagem e perguntas de confirmação. Eu vou usar esses 3 tipos de perguntas em todo o ciclo, para descobrir as questões de negócio, para descobrir quais são os problemas, o que ele pensa que é uma solução, fazer um plano mútuo com ele, fazer aquela visão de negócio compartilhada. São as perguntas, se eu vou visitar a empresa dele, tá? Eu vou sondar o LinkedIn dele, eu vou sondar o site da empresa dele, eu vou pegar alguns pontos.
eu vou fazer perguntas para ele, inicialmente, que eu sei a resposta, mas eu sei que vão ser confortáveis para ele vir para o jogo. Entendeu? Então, eu falo assim, olha, qual é o segmento mesmo da sua empresa? Tecnologia. Mas do que em tecnologia? Tá. Tá. Reconhecimento facial, biometria, deve ser, da empresa dele. Então, eu posso chegar para ele e falar assim, olha, eu tenho visto que várias empresas de tecnologia têm enfrentado problemas com relação a turnover na área comercial. Não sei se você tem sofrido isso. Eu não estou falando que a empresa dele está tendo turnover. Entendeu? Olha, eu tenho visto no mercado que as empresas estão passando por isso. E joguei para ele, fiz uma pergunta aberta. Aí ele pode voltar falando, não, realmente eu tenho tido turnover, tal. Aí o que seria uma pergunta de sondagem? Que eu posso aprofundar. Mas você também já mediu quanto que é esse turnover? Qual é o impacto que tem isso daí para você? E aí ele pode responder e falar, olha, eu tenho um turnover de 30%, eu estou sentindo que isso impacta o meu custo de treinamento de pessoal pra caramba, tal. O que é a confirmação? Vamos ver se eu daí falando com ele, vamos ver se eu entendi. Você tem sofrido de turnover, o turnover é 30%, e isso tem impactado os seus custos de treinamento. Eu entendi corretamente? Isso é a confirmação. Parece babaca, né? Porque eu estou repetindo tudo que... Mas vocês não sabem a importância que isso tem. Porque na cabeça dele vai cair a ficha e falar assim, ele está entendendo o que eu estou falando. Isso é super importante, pessoal. Isso daqui é um toolkit de valor que eu tenho no treinamento de venda de valor que vocês recebem. Então, quando você clica em cada uma daquelas caixinhas dali, vai abrir vários exemplos de perguntas abertas, perguntas de sondagem, perguntas de confirmação, para você descobrir, explorar quais são os problemas, solução, a visão de valor do cliente, poder e montar um plano com o cliente. Então, tem uma metodologia, está dentro do curso de venda de valor, tá? E esse daqui é um dos templates que vocês recebem. Tá? Bom, aí respondendo também aquele ponto seu da proposta. Tá? Por que eu devo me importar com uma proposta? Tá? Eu explico bastante nos treinamentos a ferramenta proposta. Tá? Eu chego, faço a minha proposta, estou trabalhando com a empresa dele, tem uns 7, 8 meses já. Pô, ele conhece tudo do processo. Trabalhou, né, a 4 mãos, a gente, de certa forma, fez isso. Mas ele não é o único dentro da empresa. E eu entrego a minha proposta para ele. Mas a minha proposta, ela não contempla tudo que ele sabe. Aí ele está com essa proposta, e ele é o chefe dele, ou o presidente da empresa. Ele precisa da aprovação, e o chefe dele fala assim, olha, eu vou viajar para a Concórdia, para um evento, e eu quero aproveitar e olhar aquela proposta no voo. Ele não vai estar lá para explicar, eu não vou estar lá no voo para explicar, e ele vai ter que entender a proposta sozinho. O que vocês acham que pode acontecer? Sua proposta não explica direitinho, começando desde o início, assim, ó, eu entendi os seus objetivos de negócio, essa é a nossa abordagem para atingir os seus objetivos, os seus problemas. Ou se a nossa proposta começa falando o nosso institucional, o cara começa a ler, ele já vai... Ele não vê nada da empresa dele ali, só vê da sua. Ele já desconectou. Então, a nossa proposta é uma ferramenta de marketing e uma ferramenta de vendas. Ela não é só para fazer aquela cotação no final. Eu tenho que trazer todo esse histórico que eu tenho com o cliente, das questões de negócio que estão envolvidas. E, muitas vezes, a gente é displicente nesse sentido com relação à proposta. Então,
Será que ele está recebendo o que ele precisa? Será que essa empresa que eu estou contratando vai conseguir fazer? Ela já fez isso em outros lugares? E será que o preço entrega o valor suficiente? Tá? Então, aqui alguns pecados das propostas. A proposta não focar em problema de negócio. Aí você olha a proposta falando um monte de termo técnico. Um monte de termo técnico. E não fala nada de negócio. Tá? Isso é chave. Ela não tem uma estrutura persuasiva. Isso também impacta muito. Não oferecer a proposta de valor, ou a pessoa ter dificuldade de leitura, muitos erros. A gente acha que, às vezes, colocar um monte de conteúdo, assim, né, um monte de conteúdo técnico vai ajudar na proposta. Esquece. Tá? Qual a estrutura? Aqui um mais alto nível de estrutura. Eu preciso, no primeiro momento, demonstrar compreensão sobre as principais questões de negócio. Eu tenho que identificar quais são os resultados significativos, o que a nossa solução vai trazer para ele de resultado, o que é a solução em si e a comprovação. Então, sobre a minha empresa e sobre os cases, eu vou falar no final. Vocês estão entendendo a estrutura? Eu trago primeiro aqui e falo assim, as suas questões de negócio, os seus problemas são esses. Nós enxergamos oportunidades para ganhos de aumento de receita de 30%, redução de custos de 50% nas áreas X, Y, Z. Como nós vamos fazer esse aumento de receita? O que nós vamos usar para reduzir os seus custos, tal. Por último, aonde nós fizemos isso e os depoimentos das empresas que a gente conseguiu ter esse resultado. Faz sentido para vocês essa estrutura? Isso é comprovado cientificamente, tá? Não é uma coisa que está vindo da minha cabeça isso, tá? Beleza? Opa. Total. Que são as evidências. Você tem que ter, no final, essa comprovação. Porque a sua proposta, ela tem que responder no final, por que ele deveria comprar de você? Eu não acredito que... Porque vamos pegar um negócio dele, que é de biometria, né? Identificação facial. Ponto para o reconhecimento facial. Vocês acham que ele está sozinho no mercado? Quantas outras empresas devem ter que faz ponto com reconhecimento facial? Umas 10. Como é que o cliente vai conseguir diferenciar uma empresa da outra, uma solução da outra? Eu duvido que... assim, não é uma coisa de outro mundo, mas é bem provável que todos aqui tenham concorrentes. Vocês não estão sozinhos. Eu tenho um negócio que só a minha empresa tem, é patenteado, só eu vendo, e eu estou sozinho no mercado. Pô, isso é o sonho de todo mundo, né? Mas eu acredito que todos aqui devam ter concorrente. Essa parte, no final, a comprovação, é vocês conseguindo mostrar para ele assim, olha, se você comprar minha solução, você vai ser feliz como esse outro aqui está dando depoimento. Você tem que entregar essa comprovação. As pessoas compram por emoção, mas por razões lógicas. E essa é uma razão lógica. Porque outros compraram também e foram felizes. Acho que alguém queria fazer. Acho que vai levar o... Nossa, está quente, está secando a garganta. Marcos, no caso, por exemplo, quando tem uma situação ali que você tem que apresentar a proposta para o primeiro contato. Exemplo, vou entregar uma solução para o cliente, mas eu vou entregar para o arquiteto. E depois tem o cliente na aprovação final. E tem casos que o cliente aprova e tem casos que já está na alçada do arquiteto. Para montar a apresentação para eles nessa situação, eu tenho que montar uma apresentação específica para o arquiteto, para vender a solução para o arquiteto, ou direto para a venda para o cliente, ou eu tenho que mesclar os dois? Como que a gente pode tratar essas fases aí? Como é o seu nome? É Fábio. Fábio, você tem filhos?
Tenho. Quantos? 2. De idades diferentes, qual é a diferença? 2 anos. 2. Você vai falar de forma diferente para cada um. Sim. Você adapta a sua comunicação conforme o seu interlocutor. A mesma coisa que você vai vender de ir na casa da avó para os meninos, você vai vender diferente para sua esposa. Você está enxergando o interlocutor diferente. Da mesma forma, dentro da empresa, eu preciso adaptar minha comunicação. Eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que enxergar quem é meu público. Que é um grande desafio quando a gente está aqui na frente fazendo uma apresentação para vocês. Porque é um público diverso. Né? Não dá para a gente... Se a gente fosse traçar uma persona daqui, é muito difícil, né? Porque é um público diverso. Como é que eu vou... Agora, todos, né? Certeza, vocês devem ter autoeducação, formação. Uma boa parte com MBA, né? Se de repente não fizeram mestrado. Isso eu consigo... Assim, não, o vocabulário que eu vou usar, ele vai ser compreendido. Agora, se eu estou com um grupo técnico, só técnicos, time de pré-venda, técnicos, assim, que vão ser mais fechados e tal, eu tenho que adaptar meu conteúdo. Eu tenho que entender quem é que vai ser meu interlocutor. E aí adaptar a minha comunicação. Faz sentido? Não sei se respondi a sua pergunta. Opa. Oi. Você falou um pouco sobre os diferentes perfis e as etapas de venda e tal. E aí você também trouxe uma questão de ter a pessoa para cada lugar, ter essa linguagem adaptada para cada situação. E outra resposta que você tinha me trazido antes é de você conseguir convencer a pessoa com quem você está falando que você tem um especialista para falar com o CFO, para falar com o RH, né, fazer esses contatos. Quando era o meu caso, que você tem um número reduzido de pessoas, você não tem uma equipe inteira, é mais fácil ou é mais difícil eu dizer que essa pessoa, essa uma pessoa é a mais indicada para todos esses casos? É mais fácil quando eu tenho mais pessoas? Qual que é a tua visão disso? Vocês entenderam o ponto da pergunta dele? Entenderam? O desafio que a gente tem... Eu atendo também muita startup. Tá? E geralmente, o que as startups sofrem é o seguinte... Eu vou tentar explicar, de repente, até pelo exemplo do Alexandre aqui. Tá? As empresas de vocês aqui já contrataram a empresa do Alexandre. Correto? Tá? Aí, o Alexandre vai lá, vai fazer uma visita com vocês. É aquela energia... É aquele conhecimento, é aquele contágio todo. E aí o Alexandre está vendendo. E ele vende muito bem. A gente compra o Alexandre. Aí a empresa dele aumenta. Ele fala assim, eu não tenho como ter ganho de escala de eu estar em todas as reuniões. Aí ele monta uma área comercial, o cara vai lá, mas não tem tanto energia do Alexandre. Não tem o conhecimento do Alexandre. Ele não fala da questão do CDL, que ele foi lá, fez, foi mediador do evento. E aí as vendas acabam, de repente, não acontecendo naquele... E aí ele fica nesse dilema, será que eu tenho que voltar para a área comercial? Entendeu? Eu falo assim, mas a gente só vende com aquele conhecimento do Alexandre. Eu preciso fortalecer. Eu preciso dar autoridade para o vendedor precisa conquistar essa autoridade. Então, ele não vai ser especialista em tudo. O direcionamento que a sua empresa tem de mercado vai ajudar a direcionar a especialização do seu vendedor também. Se a sua empresa atira para tudo quanto é lado, o vendedor vai ter que ser um generalista também. Então, o seu direcionamento como ida ao mercado, o seu go-to-market, a sua estratégia de mercado, ela vai ter impacto na especialização da sua área comercial. Lembrando que eu falei daquele ponto que é o mais difícil, a gente dizer não para um cliente. A gente quer... o que a sua empresa faz? A gente atende todos os segmentos de mercado. Já olha e fala, será? Tem alguma coisa, tem algum segmento que você vai atender melhor. Seja porque, de repente, você vai ter mais case naquele segmento,
Você já tem referência, então você vai replicar. Respondi, ponto. Foi? Respondi? Marcos, você tem... eu gostaria de saber, tu falou um monte de coisa e algumas... Desculpa se eu falei muita coisa, mas eu tinha bem mais coisa para falar. Tinha uns 4, 5 dias de treinamento aqui, mas... E todas fizeram muito sentido para mim, porque eu sou da área comercial. Eu gostaria que vocês me usassem mais sobre rapport, sobre estabelecer conexão na abordagem. Então, que técnicas que você utiliza e se você pode compartilhar algumas conosco. Tá. Todos aqui provavelmente devem assinar o Netflix. Né? Não sei se vocês já viram uma minissérie que é o Amor no Espectro Autista. Vocês já viram? Quem é que já viu aqui essa série? Eu recomendo vocês, ela tem no Netflix, ela começou na Austrália, tá? E ela mostra os exemplos dos autistas em diferentes níveis no espectro, tá? Eles querendo se relacionar, eles tentando, é uma coisa muito genuína o que eles querem de namorar, de ter outra pessoa. E aí essa empresa que fez esse documentário, eles filmam de longe o encontro. É como se eles criassem um aplicativo para encontro, estabelecer relacionamento dentro dos autistas. E aí você não sabe o que é um encontro de 2 autistas do espectro, porque eles não têm a empatia. Eles fazem, de repente, determinadas perguntas assim que podem ser desconcertantes para o outro. Eles não sabem lidar com silêncio. Eles se incomodam facilmente com algumas coisas. Eles não têm o traquejo de conquistar daí a outra pessoa. É muito interessante você ver isso funcionando assim. O que seria empatia? Porque ele pode trazer... Vou imaginar, ele é autista, ele traz para aquela pessoa que está ajudando ele. Tipo, tem uma pessoa que faz uma mentoria de relacionamento para autista. Olha, você deve perguntar para a pessoa o que ela gosta. Você pergunta quais são os hobbies. Aí você vê ele no encontro, trazendo literal a pergunta assim, o que você gosta? Quais são os seus hobbies? Eu vendo aquilo, para mim está assim, cara, esse é o vendedor. Ele não tem empatia. Ele não tá, o autista, ele não está enxergando que tem uma pessoa do outro lado. E o que eu entendo hoje, que assim, a pandemia ela veio e agravou, mas não foi ela que criou. A gente já vem perdendo empatia há muito tempo. A pandemia veio e deu uma empurrada boa nisso. A gente não está enxergando que existe uma pessoa do outro lado da ligação. A gente está seco para querer vender. Então, quando ele fez a pergunta com relação ao rapport, primeira coisa, a gente ter respeito pelo outro ser humano que está do outro lado. Eu entender que o tempo dele é precioso. Uma das coisas que eu fazia, de forma empírica, assim, tá? Mas eu levava, na época das reuniões presenciais, eu levava sempre um caderno. E eu perguntava, né, você se incomoda se eu anotar? O que eu estou fazendo com uma pergunta dessas para ele? O que vocês acham? Você está no controle. Você é mais importante. Eu posso anotar? É uma coisa básica. Assim, ele. Outro exemplo, simples, assim, vocês podem achar babaca, tá? Reunião presencial. Vou numa grande empresa, a pessoa assistente me leva até a sala de reunião está vazia, uma mesa grande, tá? Aqui a janela, aqui porta, tá? Aqui a mesa. Aonde que eu vou escolher me sentar? Aqui a janela e aqui a porta. Qual seria
o lugar na mesa para o cliente ficar mais confortável? De costa para a porta ou de frente para a porta? Eu estou pensando isso daí antes de sentar, porque o que eu vou fazer? Se eu não me liguei nisso, não ter essa empatia, eu vou pegar, vou me sentar no lugar mais confortável, vou ficar olhando, e eu vou deixar depois o cliente vai sentar, ele vai ficar. Eu tenho que mostrar que ele está no controle de forma genuína e deixar ele mais confortável possível. Então, se eu estou fazendo esse raporte no início, uma das coisas mais preciosas que ele tem, e que todos aqui têm, é o tempo. Eu vou usar 4 segundos para falar para você o que eu gostaria. Se você achar que não vale a pena, a gente diz... Eu dando opção para ele. Eu sei que o seu tempo é precioso. Outra coisa que foi falada no início, quem aqui lembra o nome do cara da Copa do hotel que o Alexandre pediu o prato para ele? Vocês lembram? A importância. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para ele quando eu estou tentando criar o rapport é o nome dele. Antes do meu. Fala, desculpa seu nome, o Guilherme. Guilherme, bom dia, tal, tal. Não vou já iniciar, olha, meu nome é Marcos. Não, eu tenho que falar o nome dele. Outra coisa para o rapport. Eu tenho que conhecer o segmento da empresa dele. Vai deixar mais confortável. Então, são pequenas coisas para a gente conquistar o rapport. Mas, se tem uma para levar em consideração, é a questão de empatia, pessoal. A gente está perdendo a empatia. As pessoas estão cada vez mais egoístas, a gente não está enxergando o outro. Outra coisa, se vocês saírem daqui, esquecerem tudo, mas lembrarem disso. Primeiro, eu vendo para a pessoa. Depois, eu vendo para o empregado. E, por último, eu vendo para a empresa. E a gente enxerga a empresa. Já é empresa, eu vou vender para aquela empresa, eu vou vender para aquela empresa. Eu vou fazer uma venda para o... Acho que a empresa é a 9, né? A nossa empresa que fala agora. Então, eu vou fazer uma venda do meu treinamento para o Alexandre. Primeiro, eu tenho que vender para ele. Ele, pessoa, o que ele está enfrentando? Pô, eu já peguei esse cara, a agenda dele, ele está indo no evento da CDL, ele está indo para o outro evento em Balneário Camboriú, tal. A agenda dele deve estar um negócio, ele está difícil dele curtir com a família dele. Ele deve estar pensando isso. Então, eu tenho que primeiro enxergar ele do que enxergar a 9. Então, eu tenho que ter essa empatia de entender o que está na agenda dele, o que seria percepção de valor. Alexandre, você gostaria de ter mais tempo com a sua família? Puta, eu já começaria... Eu não falei na 9, mas isso é uma percepção de valor para ele, valor pessoal. Agora, a 9, eu tenho certeza que está na sua agenda aumentar a receita da 9. Aí é uma questão de negócio envolvido da empresa. Você, como presidente do conselho, como CEO da empresa, você está conseguindo delegar e ser substituído da forma como você gostaria nos treinamentos? E se você tivesse a oportunidade de ter uma pessoa que, para um determinado assunto de vendas complexas, você pudesse delegar, ajudaria você a ter mais tempo com a sua família, ter mais receita? Então, aos poucos, eu fui vendendo primeiro para a pessoa, na mesma reunião, eu enxergando a percepção, as coisas dele, o que ele, como pessoa, antes de ser o CEO, o que vai ter valor para ele? Faz sentido? Eu vou falar agora como cliente o que eu senti, né? Então, isso é uma coisa importante, porque tudo quando você fala, nós, como clientes, né, ou nós, como pessoas, transformamos em imagem. Quando ele falou da família, a primeira cena que veio na minha cabeça foi o meu filho. Porque na semana passada ele fez uma pergunta. Ele me perguntou assim, pai, o HJ é importante para vocês? Daí eu falei para ele assim, é muito importante. É por isso que vocês precisam ficar longe de casa.
Você entendeu? Então, assim, não veio só o fato de eu falar o sim, né? Eu falei só sim. Mas na minha cabeça, cara, estourou a pergunta, eu lembrei do meu filho, eu quase me emocionei porque eu sei que nós vamos ficar longe deles até sábado, entendeu? Então, assim, só para passar a versão de cliente da tua pergunta ali, que foi muito simples, mas desbloqueou um monte de informação na minha cabeça. Assim, o que é esse processo? É usar a neurociência. As pessoas compram por emoção, mas por razões lógicas. A gente precisa mexer com a emoção. E essa emoção, muitas vezes, a gente tem que resgatar também através do medo, de ter menos tempo com o filho. Eu sei que pode ser horrível isso, da gente estar pensando, mas assim, a gente está mexendo com emoção. Quer ver um exemplo de... A indústria, por exemplo, de pets, a ração para pets. Não sei se vocês já viram diferentes propagandas de ração conforme o perfil da relação do dono com o pet. Se é aquele cachorro que fica na rua, que é aquele funcional, entendeu? Que cuida da casa e tal, a pessoa vai fazer um nível de investimento com esse cachorro diferente em ração. Aí tem aquele cachorro premium, que a propaganda é a Ana Maria Braga num balcão, o cachorro ao lado dela à mesa, um cachorro enorme, assim. O que eles estão fazendo? Estão colocando o cachorro no mesmo nível dela, um cachorro à mesa, o que comunica para vocês? É uma pessoa da família. Que eu estou servindo um prato, Ana Maria Braga servindo um prato para o cachorro, falando, não, os meus filhos já saíram de casa, eu estou com a minha mulher sozinho, nós precisamos investir o máximo na alimentação desse nosso pet, porque ele tem que durar muito, ele tem que ter toda a saúde, então eu vou comprar uma ração premium para ele. A pessoa está comprando por emoção, que a indústria de ração colocou muito claro na propaganda, mexeu com a emoção dela. E a gente está sendo bombardeado disso, de uso da neurociência no marketing a todo dia, só que a gente não está usando na nossa empresa. A gente está vendendo do mesmo jeito. Vou ter uma amostra aqui também. Tem aqui. Alô. Bom dia, Marcos Edu, aqui da Airpoint, tudo bem? Como a gente faz para escalar vendas complexas ou criar uma máquina de vendas complexas? Porque é uma situação que você foca de cliente a cliente, mas como é que a gente escala isso para dar um tchan quando você entra no processo de tração de vendas? Eu vou fazer o que o Alexandre fez, eu vou sair e vou falar assim, eu vou te apresentar o Marcos, aí eu entro. Você pode contratar a minha empresa de consultoria para fazer treinamento para a sua equipe. Não, estou brincando, eu preciso vender, né? Cara, eu não compro máquina de vendas. Para mim, quando você fala máquina de vendas, já perdeu tudo isso daqui que a gente está falando aqui. Máquina de vendas, você está falando daquele negócio de escala, entende? Tá? Como é que você vai personalizar em máquina de vendas? Para mim, qual é a chance de você perder empatia com o cliente querendo montar uma máquina de vendas? Então, para mim, já soa isso, montar uma máquina de vendas. Eu não sei qual é o valor do seu ticket, entendeu? Do tamanho do projeto que é, assim, mas se eu posso dar um conselho para você, assim, não pensa em montar máquina de vendas. Pensa em replicar o máximo possível os cases que você tem, as melhores práticas que você teve de negócio. Replicar ao máximo isso. Criar um vendedor, dar autoridade para ele. Realmente dar uma meta que é factível para esse vendedor. Ajudar ele realmente suportando o processo psicológico que ele está envolvido, que ele vai receber muito não. Acompanhar o vendedor. Você não vai pegar gente pronta no mercado, você tem que formar a gente. A verdade é que a gente tem esse ônus hoje. Pessoal, eu dou treinamento para muita empresa de tecnologia, moro em São Paulo, então assim, a gente está falando de uma das maiores cidades da América Latina, que, a princípio, tem uma massa de obra
qualificada. Eu fico impressionado nos treinamentos, às vezes, que as pessoas não conseguem fazer, às vezes, uma interpretação correta de um texto ou o nível que a gente tem dos profissionais disponíveis hoje no Brasil. Então, vocês, como empresários, hoje, a verdade é que vocês têm um ônus de formar as pessoas novamente. Você pode pegar gente com MBA, com isso, com aquilo. Quando entra, você olha e fala assim, pô, mas eu estou tendo que investir nessa pessoa, treinar e tal. Vocês conseguem pegar gente pronta hoje no mercado? Vamos colocar a mão na consciência. Não. Nós temos que formar gente, essa é a verdade. O Marcos, posso fazer uma contribuição, jogar uma pimenta aqui na nossa relação? Eu acho que assim, o que acontece hoje, né, não sei se é a realidade de todos aqui, nós temos algumas regiões, um pouco diferente talvez em alguns lugares, que em São Paulo, que tem uma possibilidade maior, né? Hoje, quando eu abro uma vaga, por exemplo, de vendedor, vou pegar o exemplo de vendedor, nossa empresa, vou para o LinkedIn, pego o LinkedIn Jobs e abro uma vaga, 80%, 90% vem de São Paulo, para trabalhar home office. Entendeu? Quando nós vamos para a nossa região, o que acontece? Se tu passar aqui na área industrial, passar no centro da cidade, tu vai ver várias empresas com uma placa escrito, contrata-se. Hoje tu vê a Sadia, por exemplo, que é a BRF, né, fazendo campanha, passando com carro de som nos bairros, falando quanto que o cara ganha. E muitas vezes um valor mais alto do dobro do comércio de Concórdia, por exemplo. Né? Então nós temos uma realidade hoje, em algumas regiões que eu atuo, cidades menores, que você não consegue achar pessoa. E aí, quando você começa a treinar, essa mesma pessoa ela vai ser assediada por uma empresa de São Paulo, de grandes capitais, para trabalhar home office, fazendo o mesmo trabalho que nós ensinamos. Eu acho que isso é uma dor que eu ouço muito das pessoas, é uma dor que nós passamos no dia a dia também. Hoje eu tenho vagas, por exemplo, de pessoas para trabalhar no vendas. Todo o meu time de vendas hoje ele foi treinado por mim. Todo. Pessoas que eu peguei do zero, né? O Lucas é um caso, o Jonas é outro. Formou. E formei, entendeu? Mas hoje, quando a gente vai para o mercado pegar, pô, estou num nível agora que a gente falou, preciso aumentar faturamento, e o meu problema de aumentar faturamento hoje não é produto. Eu tenho um produto para vender. Meu problema hoje é o quê? Ter time comercial para escalar a minha operação. E aí eu não consigo contratar. Né? Hoje, o que tu está vendo assim, quando tu está aí no dia a dia, na contratação, da retenção, do turnover? Né? Tipo assim, pô, como é que o benefício, eu preciso jogar uma cenoura na frente, eu preciso pagar bem comissão, um fixo, olhando para vendas? O cenário dos millennials. Muitos direitos, e aí eles não enxergam. Tipo, chegou até a cancelar o teu som. O que já foi cancelado. A IA foi lá e cortou. Mas a pessoa entra, ela já está com aquele sentimento de ter muitos direitos, quer crescer rápido, ser promovido rápido, e trocar por pouco. E aí não tem tempo para fazer formação, tal. Mas eu me lembrei de outro ponto aqui, quando eu estava vendo a sua apresentação, que você falou daquela pessoa que foi contra ou colocou areia no negócio para você ir para o CDL. Né? E aí está envolvido isso com o lance da gente contratar pessoas de vendas. Tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas não só o brasileiro, o latino tem uma relação com dinheiro diferente. Isso representa uma relação com sucesso diferente. O sucesso dele e de vários executivos incomoda as pessoas na América Latina. Se ele morasse nos Estados Unidos, os caras iam estar aplaudindo o que ele fez e querendo que ele vá para outro CDL. Por quê? Porque é uma questão de meritocracia. A gente tem, por uma questão cultural, associar quem ganha dinheiro e falar assim, o Alexandre deve estar fazendo alguma mutreta lá no hoje. Ele deve estar fazendo alguma coisa, está ganhando dinheiro fácil, alguma coisa. Mas e o mérito? Pô, o que esse cara fez? A relação que o latino tem com dinheiro, com sucesso, ela é diferente. Vamos colocar a mão na consciência, a gente sabe disso. A gente olha, a primeira coisa que a gente olha, a pessoa está ganhando muito dinheiro e fala assim, isso daí deve ter alguma mutreta aí, deve ter alguma coisa aí. Essas pessoas que a gente está contratando, elas vêm com essa cultura. E outra, tem muito
muita gente que vem para a empresa, está tomando ansiolítico, ou é depressão, ou é síndrome do pânico, é não sei o quê, e não tem uma base em casa sólida e vai buscar essa base sólida onde? Na empresa. Então, inconsciente, ela vai achar que a empresa é que tem que prover determinados alicerces que deveria ter vindo da família. Isso inconsciente, entendeu? Que a empresa deve suportar isso, que a empresa deve dar isso. Não, a empresa não tem que dar isso daí. Isso daí são coisas que você tem que ter em casa, não é na empresa. Só que inconsciente isso está vindo. Então, de repente, a pessoa entra na sala do chefe chorando, desabando, que ela está enxergando no chefe essa... Porto Seguro, né? E aí eu vejo uma coisa assim, ó, né, Marcos, que eu observo, o gasto energético, muitas vezes, né? Vamos pegar isso que nós estávamos conversando ali atrás agora, nós como empresários, como CEOs, diretores e tudo mais. Tu tem um caos por trás, que é o tributo, né, Nilo? Que é pagar as contas, é fluxo de caixa, é formatar novos produtos, é abrir mercado, é crescer, e ao mesmo tempo tu tem que muitas vezes dar atenção para as pessoas. Você falava agora ali, cara, será que nós somos a melhor pessoa para dar atenção? Porque muitas vezes não somos nós a melhor pessoa para dar atenção. Talvez eu tenha que ter uma pessoa só para fazer isso, né? Fazer esse trabalho, porque eu preciso olhar o estratégico, eu preciso olhar mais de cima. E se eu chego no final do dia, tu gasta uma energia violenta, você olha para o estratégico, ele não foi feito, você olha a operação, não foi feito, daí o financeiro te cobrando porque precisa venda, daí tu tem um fluxo de caixa, daí tu tem um problema para resolver na operação, tem que a máquina que estragou na linha de produção e você tem que resolver. E aí no final eu vejo muitos empresários hoje, Marcos, na minha opinião, principalmente o cara médio, né, o cara que tem 100 funcionários, 150 funcionários, cara, que o cara hoje, tu senta na frente dele, velho, ele está doente, cara. Só que ele nem pode ir no médico, porque se o médico falar para ele que ele está doente, ele tem que parar. E se ele parar, ele está quebrado. Tu entendeu? De novo eu vou trazer o Netflix, tá? A série Billions. Quem que lembra? Quem que viu essa série? Não? Lembram que tinha uma... Tem, né? Não tinha, porque essa tinha mesmo, porque essa não teve uma nova temporada. Tinha uma psicóloga que suportava, quando os caras surtavam, ela suportava o CEO. A psicóloga segurava a onda da empresa. É isso aí. A verdade é essa, só que daí se eu dou uma margem para o colaborador, de repente, me enxergar como, de certa forma, um terapeuta, isso cria uma relação complexa aí, né? Então, eu posso fazer um coaching, eu devo fazer um coaching de habilidades. Até um nível, né, Marcos? Agora, quando a gente entra em outras searas, que a gente, de repente, não está preparado, não foi formado para isso, como um psicólogo, como um psiquiatra, a gente entra num campo que é muito complexo. E isso, de repente, numa reunião de feedback, num momento desse que a pessoa está desabafando com você, a gente tem que cuidar, porque é difícil saber qual é essa linha tênue, entendeu? Que divide esse ponto que você está fazendo um coaching do momento que você está entrando numa seara de fator que é pessoal, psicológico daquela pessoa. E se você tem essa capacidade, se você tem essa formação, tu acha mesmo assim interessante manter essa separação? Eu vejo da seguinte forma, como se você tivesse dentro da relação, por exemplo, homem e mulher, marido e mulher, onde a mulher é psicóloga. Será que ela faz terapia com o marido? Ela vai evitar. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar na relação. Show de bola, galera. Beleza. Tamo juntasso.